Nas últimas décadas, várias nações insulares vêm enfrentando um fenômeno devastador: o desaparecimento gradual de seus territórios pela elevação do nível do mar. O que parece um acontecimento distante está impactando comunidades inteiras. Nesses lugares, a vida é moldada pela proximidade com o oceano, e perder suas terras significa também perder tradições e culturas. O avanço do mar é uma ameaça contínua que deixa famílias desabrigadas e nações em estado de alerta. Essas nações, que já sofrem com limitações econômicas, enfrentam desafios ainda maiores. Para muitos cientistas, o desaparecimento dessas ilhas é resultado das mudanças climáticas e do aquecimento global. Segundo pesquisas, o nível médio dos oceanos aumentou cerca de 20 a 23 centímetros desde o final do século XIX. Embora essa medida pareça pequena, seu impacto é devastador quando ampliado globalmente. As calotas polares e geleiras derretem em um ritmo acelerado, adicionando milhões de litros de água aos oceanos. Essa realidade parece confirmar previsões que indicam que o problema só tende a se agravar. Além das perdas territoriais, o desaparecimento dessas ilhas afeta profundamente a vida dos povos locais. Os habitantes dependem diretamente de recursos naturais como pesca e agricultura. A elevação do mar altera o ecossistema marinho, afetando o equilíbrio de espécies e, por consequência, a disponibilidade de alimentos. As fontes de renda também diminuem drasticamente, e o turismo, uma das principais atividades econômicas, perde seu apelo. Praias e recifes de coral são submersos ou danificados, afastando visitantes e prejudicando toda a economia local. Essas mudanças geram um impacto psicológico nos habitantes das ilhas ameaçadas. Perder a terra natal representa perder parte da própria identidade, uma vez que o território é ligado à história e às memórias. Além disso, a incerteza sobre o futuro traz um profundo sentimento de impotência. Essa situação gera medo e angústia, pois muitos sabem que poderão nunca mais retornar às suas terras. Isso é uma perda não só física, mas também emocional e espiritual para essas pessoas. Para os cristãos, essa realidade pode ser vista como um reflexo da transitoriedade do mundo. A Bíblia ensina que nada neste mundo é eterno, e a perda dessas ilhas nos lembra da fragilidade da vida. Mais que isso, pode ser um sinal do tempo em que vivemos. A palavra de Deus nos adverte sobre grandes transformações nos últimos dias, incluindo mudanças nos céus e na terra. Esses eventos nos chamam a refletir sobre o propósito de Deus e a buscarmos a segurança espiritual em um mundo que se transforma rapidamente. Assim, a situação dessas nações insulares nos inspira a orar e a agir. Devemos interceder por essas comunidades, oferecendo apoio sempre que possível. E, acima de tudo, precisamos lembrar que nossa esperança não está na terra, mas em Deus. Ele nos chama a olhar para além das tragédias e a encontrarmos a paz em seu amor. Que possamos ser solidários e conscientes, cuidando da criação e aguardando com fé o cumprimento das promessas divinas. A Bíblia apresenta profecias sobre grandes mudanças na terra, incluindo o desaparecimento de ilhas. Em Apocalipse 16:20, está escrito que toda a ilha fugiu e os montes não mais se acharam. Essa passagem tem sido interpretada como um sinal de transformação global nos últimos dias. Ver essas previsões se alinhando com os acontecimentos atuais desperta interesse e preocupação entre estudiosos. Seriam esses eventos o cumprimento das palavras das Escrituras? Muitos acreditam que sim. Essas profecias não têm a intenção de causar medo, mas de alertar e preparar. Deus sempre avisou seu povo antes de grandes acontecimentos, dando oportunidade de arrependimento e fortalecimento espiritual. Os desastres naturais podem ser um chamado para voltarmos nossos corações a Ele, reconhecendo sua soberania. Esses sinais servem para nos lembrar que a vida neste mundo é passageira. As Escrituras, portanto, nos convidam a nos preparar espiritualmente. O desaparecimento de ilhas devido ao aumento do nível do mar parece se encaixar nesse cenário profético. Em regiões como o Oceano Pacífico e o Oceano Índico, ilhas estão desaparecendo em um ritmo acelerado. Populações locais assistem impotentes ao avanço do mar, sentindo-se abandonadas e vulneráveis. Para quem vive nesses lugares, cada centímetro que o mar sobe representa um passo a mais rumo ao desaparecimento total. É uma realidade que se torna mais angustiante a cada dia. Esses eventos lembram também outra passagem, em Lucas 21:25, onde Jesus menciona o rugido do mar e a angústia entre as nações. Ele disse que, nos últimos dias,
veríamos sinais tanto na terra quanto no céu. A descrição de Jesus parece coincidir com o que ocorre hoje, especialmente nas nações insulares. Cientistas, governantes e a população em geral tentam lidar com esses fenômenos sem respostas definitivas, o que só aumenta a sensação de pavor e incerteza. Muitas pessoas podem interpretar esses eventos como meras consequências naturais. No entanto, a Bíblia nos convida a ver além do visível, compreendendo que Deus tem um plano maior. Não é uma negação da ciência, mas sim um chamado a enxergar a dimensão espiritual por trás das mudanças. Os desastres climáticos e o desaparecimento de territórios apontam para uma mensagem de urgência. A palavra de Deus está viva, e seus alertas devem nos preparar. Assim, as profecias sobre o desaparecimento de ilhas se tornam um convite à reflexão espiritual. Precisamos estar vigilantes, observando o que acontece ao nosso redor e buscando um relacionamento profundo com Deus. As Escrituras nos encorajam a viver em paz e esperança, lembrando que a última palavra pertence a Deus. E, enquanto aguardamos, que nossas vidas reflitam a fé que professamos. A ciência explica que o desaparecimento das ilhas é resultado direto das mudanças climáticas. Desde o final do século XIX, o nível do mar aumentou significativamente, com a média global elevando-se entre 20 e 23 centímetros. Esse aumento é resultado do aquecimento global, que causa o derretimento das calotas polares e o aumento da temperatura dos oceanos. Esses fatores contribuem para a expansão das águas oceânicas, ameaçando as áreas costeiras. O processo é lento, mas seus impactos são devastadores. O nível do mar continua subindo, mesmo que em centímetros, e isso representa uma ameaça de grande proporção para as ilhas e as regiões costeiras. Os cientistas afirmam que, mesmo com medidas de contenção, o nível do mar deve continuar subindo nas próximas décadas. Esse fenômeno já está colocando populações em risco, especialmente nas ilhas do Pacífico e Oceano Índico. A ciência também aponta para o aumento de tempestades mais intensas e de furacões devido ao aquecimento global. Esses eventos climáticos extremos afetam diretamente as regiões costeiras, acelerando o desaparecimento de ilhas e a erosão das praias. Além disso, a perda de recifes de corais, que protegem as ilhas contra tempestades, agrava ainda mais a situação. Esses desastres aumentam os prejuízos econômicos e tornam difícil para essas nações se recuperarem. Outro fator que contribui para o desaparecimento das ilhas é a acidificação dos oceanos. À medida que o dióxido de carbono é absorvido pelas águas, o pH dos oceanos diminui, afetando a saúde dos corais e dos ecossistemas marinhos. Esse processo prejudica diretamente a pesca, que é uma fonte de alimento essencial para muitos povos insulares. Dessa forma, as mudanças climáticas não afetam apenas o nível do mar, mas todo o equilíbrio ambiental dessas regiões. Essas explicações científicas nos ajudam a entender a seriedade da situação. Embora pareça algo distante para quem vive em áreas seguras, é uma realidade constante para as populações insulares. O aquecimento global e a elevação dos mares são, portanto, desafios que exigem atenção global. Para muitos cientistas, essas mudanças são irreversíveis, e é crucial pensar em soluções para ajudar essas comunidades. Em paralelo, o contexto científico se alinha a certas previsões bíblicas sobre a transformação da criação. Embora a ciência explique o como, as Escrituras nos mostram o porquê desses eventos. São tempos de reflexão e preparação espiritual. Como cristãos, somos chamados a olhar para essas realidades com uma visão de fé, buscando encontrar nosso papel na criação e no cuidado com o que Deus nos deu. Para as populações insulares, o desaparecimento de suas terras representa muito mais que uma perda física. É a perda de sua identidade e cultura. Essas ilhas são o centro de suas tradições e histórias, e cada comunidade desenvolveu um modo de vida específico ao longo dos séculos. Ver suas casas e terras sendo tomadas pelo mar é doloroso e traz um sentimento de desamparo. Muitas pessoas nas ilhas vivem em conexão direta com a terra. As mudanças climáticas também ameaçam os recursos naturais que sustentam essas comunidades. A pesca e a agricultura são atividades essenciais para essas populações, mas com o aumento do nível do mar, essas atividades ficam cada vez mais difíceis. Os recursos se tornam escassos, afetando diretamente a qualidade de vida. Além disso, o ecossistema local se torna instável e muitas espécies de peixes, por exemplo, desaparecem. O turismo, principal fonte de renda para muitas dessas ilhas, também é severamente afetado.
Com praias sendo engolidas pelo mar e recifes de corais desaparecendo, o atrativo turístico é drasticamente reduzido. A economia local sofre, e milhares de pessoas enfrentam a perda de empregos. A dependência do turismo torna essas nações ainda mais vulneráveis, pois não têm como sustentar a economia com outras atividades. Essa situação de vulnerabilidade econômica leva muitas dessas nações a buscar apoio internacional. Kiribati, por exemplo, já iniciou a compra de terras em Fiji para realocar sua população no futuro. Essa é uma medida desesperada, pois ninguém quer deixar suas raízes. Esses esforços mostram o quanto essas nações estão cientes do perigo, mas também o quanto ainda estão sem suporte adequado. Para os habitantes das ilhas, a incerteza do futuro gera medo e ansiedade. Vivem com a angústia de que suas terras e memórias possam desaparecer completamente. Essa situação também afeta sua fé, e muitos buscam respostas na espiritualidade para enfrentar essa crise. A fé é um ponto de apoio para quem se vê sem esperança diante das forças da natureza. A situação desses povos nos leva a refletir sobre nossa responsabilidade como cristãos. Devemos orar e buscar ajudar essas populações em suas necessidades. Mais do que isso, essas histórias nos lembram de que este mundo é temporário e que devemos colocar nossa esperança em Deus. Os habitantes dessas ilhas são, como todos nós, parte da criação de Deus, e temos o dever de sermos solidários com eles. A situação de Kiribati é um exemplo comovente do impacto da elevação do nível do mar. Esse país insular, situado no Oceano Pacífico, enfrenta um futuro incerto, com o território ameaçado de desaparecer nas próximas décadas. O governo de Kiribati já tomou medidas extremas para proteger sua população, incluindo a compra de terras em Fiji para realocar os habitantes. Essa iniciativa revela a urgência da situação e o desespero de um povo que poderá, em breve, perder seu lar. Para os habitantes de Kiribati, essa mudança representa a perda de muito mais do que um território físico. Sua cultura, tradição e modo de vida estão diretamente conectados às ilhas que habitam. A migração forçada significa deixar para trás uma história construída ao longo de gerações. Além disso, a nova vida em terras estrangeiras jamais substituirá as raízes profundas que essas pessoas têm em suas ilhas. Essa mudança forçada gera um sentimento de luto e uma sensação de desconexão cultural. As Maldivas, localizadas no Oceano Índico, vivem uma situação semelhante. O país é conhecido por suas praias deslumbrantes e recifes de corais, que atraem turistas do mundo inteiro. No entanto, com o aumento do nível do mar, as praias estão sendo lentamente engolidas pelo oceano. Esse cenário ameaça o turismo, que é a principal fonte de renda do país. A perda de áreas turísticas impacta diretamente a economia local, deixando a população em uma situação ainda mais frágil. A dependência das Maldivas em relação ao turismo revela a vulnerabilidade econômica dessa nação. Com a deterioração dos recifes de corais e a perda de praias, as oportunidades de emprego e desenvolvimento estão se tornando escassas. Muitos habitantes das ilhas dependem dessa indústria para sustentar suas famílias. A perda do turismo ameaça a estabilidade financeira e a qualidade de vida, levando à pobreza e ao aumento das dificuldades sociais. Essas situações em Kiribati e nas Maldivas refletem o drama de muitas outras ilhas ao redor do mundo. Cada nação insular que enfrenta o desaparecimento de seu território é um lembrete de que a criação está sofrendo e de que as consequências das mudanças climáticas afetam milhões de vidas. Para muitos cristãos, essas situações também são sinais de alerta sobre o fim dos tempos. A Bíblia menciona que grandes mudanças na geografia aconteceriam nos últimos dias. Esses exemplos também nos chamam a agir e a orar por essas nações. Precisamos interceder para que Deus fortaleça esses povos e dê a eles a esperança necessária para enfrentar o futuro. Além disso, devemos refletir sobre nossa responsabilidade de cuidar da criação. Kiribati e as Maldivas nos lembram da importância de preservar a natureza e buscar soluções para proteger nosso planeta. Algumas ilhas desaparecem de maneira tão repentina que cientistas e moradores ficam perplexos. Um exemplo disso é Sandy Island, uma ilha do Pacífico que, por séculos, apareceu em mapas e até mesmo no Google Earth. No entanto, quando pesquisadores australianos foram explorar a área, não encontraram nenhum vestígio da ilha, apenas águas profundas. Esse caso misterioso levanta questões sobre o que realmente está acontecendo com essas formações geográficas. Outro exemplo é Lochachara, uma ilha habitada da Baía de Bengala, que foi submersa devido ao aumento do nível do mar.
Antigamente, cerca de 10.000 pessoas viviam nessa ilha, mas agora tudo o que resta é um mar imenso cobrindo onde antes havia casas, escolas e famílias. Os habitantes da ilha foram forçados a migrar para o continente, deixando para trás a terra que era o alicerce de sua identidade e cultura. Essas ilhas desaparecidas representam um mistério que não pode ser totalmente explicado. Cientistas tentam compreender os fatores geológicos e climáticos envolvidos, mas para muitos, o desaparecimento das ilhas levanta uma questão espiritual. Para cristãos que acompanham os sinais dos tempos, esses desaparecimentos podem ser entendidos como uma realização das profecias bíblicas. As Escrituras falam sobre um tempo em que toda a ilha fugirá e os montes não mais se acharão. Além disso, esses desaparecimentos misteriosos revelam a vulnerabilidade humana diante das forças da natureza. Mesmo com todo o avanço tecnológico e científico, ainda não temos controle sobre o destino do planeta. A existência dessas ilhas, tão significativa para muitos, pode desaparecer em um instante, lembrando-nos de que o controle sobre a criação pertence somente a Deus. Esses eventos nos convidam a refletir sobre nossa dependência dele. A ciência e a espiritualidade convergem nesses acontecimentos, nos mostrando que existe um propósito maior em cada evento. Enquanto buscamos explicações racionais, precisamos também abrir nossos corações para os ensinamentos das Escrituras. Deus nos alerta sobre as transformações que ocorreriam nos últimos tempos, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de arrependimento e preparação. Por isso, cada ilha desaparecida é um chamado para nós. Essas mudanças geográficas misteriosas nos lembram da transitoriedade da vida e da necessidade de colocarmos nossa esperança em Deus. Somente Ele tem o poder de restaurar a criação e de dar sentido a tudo que vivemos neste mundo passageiro. As Escrituras falam de um tempo de juízo e destruição que precederá a volta de Jesus. O livro de Apocalipse descreve eventos catastróficos, incluindo o desaparecimento de ilhas e montanhas. Em Apocalipse 6:14 e 16:20, lemos sobre um terremoto que fará com que toda a ilha fuja e os montes não mais se achem. Esse cenário é um retrato de grande transformação na Terra, refletindo o juízo final de Deus sobre o pecado e a injustiça. Esses eventos são conhecidos como o princípio das dores, um termo usado por Jesus em Mateus 24 para descrever o início de um período de sofrimento antes do juízo final. Esse sofrimento inclui guerras, terremotos e mudanças drásticas na geografia. Embora esses sinais possam parecer assustadores, eles são uma preparação para a chegada do reino de Deus. Para os cristãos, é um chamado a vigiar e estar prontos para o retorno de Cristo. Essas passagens sobre o juízo final reforçam a justiça de Deus. A destruição de ilhas e as catástrofes são sinais de que o pecado trouxe consequências para toda a criação. O mundo, em sua condição atual, carrega os efeitos do distanciamento de Deus. O desaparecimento de ilhas pode ser um lembrete de que este mundo é transitório e de que, um dia, tudo será restaurado e purificado pelo poder de Deus. Deus, no entanto, não deseja a destruição. Seu plano é restaurar a criação e oferecer a redenção. As profecias sobre o juízo final são avisos amorosos para que a humanidade se arrependa e busque refúgio em Cristo. Deus é paciente e justo, mas haverá um tempo em que sua justiça será completamente manifesta. Ele espera que todos se voltem para Ele, buscando a vida eterna. Esses acontecimentos devem nos levar a uma autoavaliação espiritual. ¿Estamos preparados para o retorno de Jesús? Vivemos nossa fé de forma verdadeira e comprometida? O desaparecimento das ilhas e os sinais de transformação nos chamam a buscar um relacionamento autêntico com Deus. Precisamos abandonar o que nos afasta dele e viver com a certeza de que o juízo final será também o início de uma nova criação. Assim, o juízo final nos oferece uma perspectiva de esperança. Ele nos lembra de que haverá um novo céu e uma nova terra, onde a dor e o sofrimento não existirão mais. Esse é o futuro que aguardamos, uma promessa de que toda a criação será redimida e renovada, conforme o plano de Deus. 8 Rugido das ondas e o medo nas nações em Lucas 21:25, Jesus descreve sinais do fim dos tempos, incluindo angústia entre as nações e rugido do mar e das ondas. Essa passagem nos leva a refletir sobre o impacto das catástrofes naturais nas nações insulares e nas regiões costeiras. O aumento do nível do mar, as tempestades e o desaparecimento de ilhas são exemplos modernos desse rugido que Jesus previu. Esses eventos geram um medo profundo entre os povos que vivem próximo ao oceano. Para quem vive nessas áreas,
o som do mar deixou de ser uma simples parte do ambiente. O rugido das ondas tornou-se um lembrete constante da ameaça iminente. As ondas, que antes ofereciam alimento e beleza, agora representam destruição e desespero. A cada avanço do mar, a população sente que seu lar e sua vida estão em risco. O medo do desconhecido e a incerteza quanto ao futuro trazem um fardo pesado para essas comunidades. Esse rugido do mar é também uma metáfora para a instabilidade e a crise que afetam as nações. A elevação do nível do mar, as tempestades e os desastres são ameaças que nem sempre podem ser controladas. Governos e organizações buscam respostas, mas muitas vezes os recursos são insuficientes. Essa falta de controle faz com que o medo se espalhe, especialmente entre as nações mais vulneráveis. A profecia de Jesus sobre o rugido das ondas nos lembra que esses eventos têm um propósito maior. Eles não são apenas catástrofes naturais, mas sinais de que o tempo de Cristo está próximo. Jesus mencionou esses acontecimentos como um chamado à vigilância, para que seu povo esteja preparado. Esse é o momento de buscar segurança espiritual, pois somente em Cristo encontramos paz. Esses desastres também nos chamam a orar e interceder por aqueles que sofrem. Como cristãos, devemos oferecer apoio e ajuda às comunidades afetadas. Nosso papel não é apenas observar, mas agir com compaixão. Assim, mostramos o amor de Deus para com todos, especialmente para com os mais vulneráveis. Por fim, o rugido das ondas nos faz lembrar que nossa segurança verdadeira está em Deus. Os desastres nos mostram a fragilidade da vida, mas também nos direcionam para a esperança em Cristo. Ele é o príncipe da paz e promete um novo tempo, onde não haverá mais dor nem medo. O apóstolo Paulo menciona em Romanos 8:22 que toda a criação geme por causa do pecado. Esse gemido representa o sofrimento e a degradação que toda a criação enfrenta enquanto aguarda a redenção. Os desastres climáticos, como o desaparecimento de ilhas e o aumento do nível do mar, são sinais desse gemido, um clamor da natureza diante das consequências do afastamento humano de Deus. Esses eventos não são apenas tragédias naturais, são também alertas espirituais. Essas catástrofes mostram que o mundo precisa de restauração. A criação foi corrompida pelo pecado, e vivemos as consequências disso diariamente. Os desastres climáticos não podem ser ignorados, são sinais visíveis de uma criação que aguarda a redenção prometida. Cada evento de destruição é, para os que creem, um lembrete de que este mundo precisa de cura, algo que apenas a presença de Deus pode realizar. Para muitos, os desastres são vistos apenas como questões ambientais, mas as Escrituras nos levam a uma compreensão mais profunda. Deus permite que a criação manifeste esse gemido para alertar a humanidade sobre a necessidade de voltar para Ele. Assim como um alarme desperta alguém de seu sono, esses desastres são convites a sairmos de uma vida espiritual apática. O desaparecimento de ilhas é um chamado ao arrependimento e à conversão. Esses eventos nos convidam a avaliar nossas ações. Cada catástrofe nos chama a abandonar um estilo de vida desrespeitoso para com a criação e buscar o caminho da reconciliação com Deus. As mudanças climáticas também refletem os efeitos de uma sociedade que tem priorizado o materialismo e a autossatisfação em detrimento do cuidado com o planeta. Assim, Deus nos chama a abandonar o egoísmo e cuidar do mundo que Ele nos confiou. Além disso, essas tragédias são uma oportunidade de agir e amar o próximo. Ao estendermos a mão a quem sofre com desastres naturais, demonstramos o amor de Cristo. Ajudar as pessoas atingidas por catástrofes é um ato de fé que reflete a compaixão divina. Essa responsabilidade nos aproxima de Deus e nos ensina a viver como autênticos seguidores de Cristo, praticando o amor em ações concretas. Portanto, os desastres climáticos são sinais de advertência para todos nós. Eles nos lembram da transitoriedade da vida e da necessidade de nos prepararmos espiritualmente. Como Paulo disse, o gemido da criação é um lembrete de que a redenção completa está por vir. Que possamos estar preparados, buscando a paz em Deus e nos alinhando ao propósito divino. Desde o início, a Bíblia ensina que cuidar da criação é uma responsabilidade dada por Deus ao ser humano. Em Gênesis, Deus instrui Adão e Eva a cultivar e guardar o jardim. Esse mandato se estende a todos nós, que somos chamados a proteger e preservar a criação. O aumento do nível do mar e a destruição ambiental são consequências de nossa falha em cumprir essa responsabilidade dada por Deus. Muitas vezes, pensamos que cuidar do planeta é tarefa apenas de governantes ou de grandes organizações. No entanto,
Cada um de nós pode fazer a sua parte. A situação das ilhas e o impacto das mudanças climáticas nos mostram que precisamos reavaliar nosso modo de vida. Devemos evitar o desperdício e respeitar os recursos naturais, lembrando que a criação é um presente de Deus para toda a humanidade. Nosso cuidado com a criação também é uma forma de adoração a Deus. Quando cuidamos da terra, mostramos gratidão pelo dom que Ele nos deu. Desperdiçar e poluir são atitudes que demonstram desrespeito à obra de Deus. Cada cristão deve entender que proteger a criação é uma maneira de honrar a Deus. Agir em defesa do meio ambiente não é apenas um ato social, mas também uma resposta espiritual ao amor de Deus. Além disso, temos o dever de interceder e ajudar as nações afetadas pelas mudanças climáticas. A situação dos povos insulares é grave, e muitos já vivem com poucos recursos. Como irmãos em Cristo, somos chamados a orar por eles e a prestar apoio de todas as formas possíveis. Esse é um ato de amor e solidariedade, que mostra ao mundo o caráter compassivo do cristão. Nossa responsabilidade com a criação não termina com o que podemos fazer agora. Jesus nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra. Isso inclui preservar e cuidar do que Deus criou. Não devemos negligenciar a criação, pois ela é uma expressão do Criador. Somos chamados a ser bons mordomos, zelando pela natureza e pelo bem-estar das futuras gerações. Assim, ao cuidarmos da criação, cumprimos o mandato divino de forma concreta. Nossa fé deve ser refletida em nossas ações, e proteger a terra é um ato de obediência e amor. Que possamos entender nossa responsabilidade com a criação e agir em prol de um mundo mais sustentável e justo, demonstrando o amor de Deus em tudo o que fazemos. A Bíblia nos ensina que um dia a criação será restaurada, e Deus fará um novo céu e uma nova terra. Em Apocalipse 21, Ele promete que não haverá mais sofrimento, lágrimas ou morte. Esse futuro glorioso é a esperança para todos os que creem em Cristo. Os desastres e o desaparecimento de ilhas nos lembram que estamos caminhando para esse dia em que tudo será transformado e purificado. O juízo final, descrito nas Escrituras, será um tempo de justiça e restauração. Nele, toda a dor e injustiça serão corrigidas. Os desastres climáticos e as tragédias naturais atuais são como sombras desse juízo. Eles nos preparam para o reino que está por vir. Deus nos mostra que Ele está no controle, e que no final todas as coisas serão restauradas em perfeita harmonia. Para os cristãos, essa é a certeza de que, mesmo em meio a tribulações, há esperança. Nosso futuro não depende das circunstâncias terrenas, mas da promessa eterna de Deus. Sabemos que as dores de hoje não são o fim, mas o início de um novo começo em Cristo. A restauração final é a garantia de que a criação, assim como nós, será redimida e transformada. Essa expectativa nos impulsiona a viver em santidade e ajudar os outros. O tempo é curto, e precisamos estar preparados para o reino de Deus. Essa esperança nos motiva a enfrentar desafios e a sermos testemunhas do amor de Cristo. Sabemos que nosso compromisso com Deus nos prepara para a eternidade. O desaparecimento das ilhas e outros desastres são lembretes da transitoriedade deste mundo. Eles nos convidam a olhar para o que é eterno e a colocar nossa esperança nas promessas de Deus. A Bíblia nos encoraja a viver com o coração voltado para o céu, pois é lá que está nossa verdadeira casa. Que a promessa de uma nova criação seja nossa âncora em tempos de incerteza. Sabemos que Deus cumprirá todas as suas promessas e que nosso futuro está seguro em Ele. Esse é o futuro glorioso que aguardamos, onde a dor será substituída pela paz e a redenção será completa. Os sinais ao nosso redor nos lembram da urgência do chamado à conversão. Jesus alertou sobre os sinais dos tempos para que estivéssemos preparados. O desaparecimento de ilhas, as mudanças climáticas e o desespero das nações são lembretes de que precisamos buscar a salvação em Cristo. Ele é nossa única esperança em um mundo em transformação. O chamado à conversão é, portanto, um convite ao arrependimento e a uma nova vida em Cristo. A cada dia, vemos que o tempo é curto e que a vida é incerta. Jesus oferece a salvação a todos, independentemente do passado. Ele nos chama a deixar o pecado e a buscar um relacionamento profundo com Deus, vivendo em santidade e compromisso com o Evangelho. Converter-se é mais do que uma decisão, é um compromisso de fé que transforma nossas ações. Esse chamado é para todos, pois Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos tenham vida eterna. A volta de Cristo é a esperança dos que creem,
e devemos viver cada dia como se fosse o último, atentos aos sinais e em prontidão espiritual. A expectativa da volta de Jesus nos leva a agir em favor dos outros. Como cristãos, temos a missão de evangelizar e ajudar aqueles que ainda não conhecem a verdade. A conversão nos impulsiona a viver de maneira que nossas vidas testemunhem o amor de Deus. Cada ato de bondade e compaixão é uma forma de preparar o caminho para o reino de Deus. A Bíblia nos instrui a vigiar e a manter nossa fé firme, aguardando a volta de Cristo. A conversão nos torna participantes da promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça e a paz reinarão. Vivemos em um mundo temporário, mas nossa esperança está na eternidade que Cristo prometeu para aqueles que o seguem. Que possamos ouvir esse chamado e nos entregar de coração a Deus. Jesus oferece a todos a chance de uma nova vida, cheia de esperança e segurança. Ele é o caminho para a paz, e nos convida a um futuro onde não haverá mais lágrimas. Que cada um possa encontrar essa esperança em Cristo e viver para honrá-lo até o dia de sua volta.